Muito bem, vamos começar a Espiadinha Selvagem do livro Aves do Mec, de 1963. Começamos aqui com a Guarda, uma bela representação de um bando de guarás. Esse livro aqui, ele é muito forte na representação de espécies brasileiras. Boa parte das fotografias foram tiradas no Zoológico do Rio de Janeiro. Como o livro de mamíferos, ele é mais voltado para o público infanto-juvenil, mas em relação ao livro de mamíferos, existe uma novidade. O texto, ele tem fontes maiores, que é algum onde a gente traz assim algum detalhamento sobre a ordem de aves que é tratada no capítulo, e nós temos esse texto complementar com uma fonte menor. E geralmente esse texto aqui é como se a ave, a espécie retratada, ela estivesse conversando com o leitor. O texto é feito em primeira pessoa, como se o passarinho, a ave, estivesse se apresentando para quem está lendo. É interessante essa figura de linguagem porque acaba cativando muitas crianças. Elas têm a impressão de que estão passando várias espécies que estão conversando com elas e se apresentando. Aqui são exemplares, né, de espécies de andorinhas brasileiras. Essa aqui é o taperá, uma das maiores espécies do Brasil. E aqui é uma andorinha de barriga branca. Aqui uma foto bem interessante de um João de Pau. Aqui uma espécie africana de turaco. E o livro em si, ele tem uma carga de fotografias. 90% delas são coloridas, o que é um avanço em relação ao livro, né, de mamíferos. Aqui é uma das poucas representadas em preto e branco. Aqui é o marabu, uma cegonha ali da região da África. Na verdade, existem 3 espécies e elas habitam ali a região da África e a região da Índia, no Sudeste Asiático. Uma foto de albatroz. Boa parte das fotografias também foram tiradas, né, no Zoológico do Rio de Janeiro e do antigo Museu de Caça e Pesca. Eu pesquisei na internet e não consegui achar nenhuma referência que fim levou esse museu. Se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários do vídeo. Qualquer informação é legal porque eu realmente não consegui apurar nada. Por exemplo, aqui, ó, essa fotografia aqui é do exemplar empalhado ali no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tem um capítulo aqui sobre galiformes, né? A ordem dos galiformes. Como eu falei com vocês aqui, a presença de aves nacionais é muito forte. Aqui a gente tem um corrupião, ou sofrê, é uma ave também encontrada aqui na região sudeste, em Minas Gerais. Esse aqui parece muito um corrupião, na verdade ele é um João Pinto, é bem perto do corrupião, uma espécie muito próxima. Espécies de coruja, flamingo. É um livro muito bonito, ele cativa as crianças pela riqueza de ilustrações, as fotografias, elas retratam muito bem o detalhamento dos animais, das aves. E vamos dizer assim, com certeza esse livro aqui, ele incentivou muitas pessoas a virarem aí ornitólogos ou se interessar aí pelo estudo da ornitologia. Essas duas espécies aqui, são difíceis de serem visualizadas, elas habitam a região fechada da floresta amazônica. Esse aqui é o maú, ou mãe da balata, e esse aqui é um toropiche, ou pavão preto. E é interessante, ele tem uma plumagem bem diferente, né? Ela forma tipo uma sombrinha aqui em cima da cabeça. Os livros em inglês você encontra, traduzindo o termo em inglês para uma tradução livre, seria pássaro sombrinha, devido a essa característica aqui da plumagem. E o macho também tem aqui um detalhe das penas que forma tipo um papo aqui. Exemplares de garças. Todas as 3 espécies são brasileiras. O maguari, a garça de cabeça, né, de coroa preta e a garça azul pequena.
Esse registro fotográfico aqui é relativamente raro, essa espécie não costuma ser visualizada com frequência. Exemplares de gralhas. É interessante, as gralhas são da família dos corvídeos, né? Enquanto que na Europa a maior parte das espécies tem tons variando entre tons mais escuros, né? Puxando para o preto, como um corvo europeu, as espécies sul-americanas se destacam pela plumagem combinando a cor azul e branca. E muitas delas têm detalhes na face bem coloridos. Essa espécie aqui é muito encontrada aqui no estado de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de observá-la na natureza. Aqui um parente do João de Barro. É o João Tenenem, ou João de Pau, ou João de Madeira. Faz os ninhos. Em vez de fazer um ninho com barro, ele faz com madeira. Uma foto muito interessante do macuco. Aqui, martins pescadores. Também são espécies brasileiras que são retratadas aqui. Mutum. É um galiforme. Está na mesma ordem do galo doméstico. Aqui são outras. Isso aqui é uma fotografia de um animal empalhado do Museu Nacional. Provavelmente não existe mais, né, devido ao incêndio do museu. Aqui tem um capítulo muito legal sobre papagaios. Representação muito boa de espécies brasileiras. Esse aqui é o papagaio moleiro, a maior espécie de papagaio do Brasil. Não de arara, de papagaio. Papa-cacau, papagaio verdadeiro. Arara azul grande, arara canindé. Também temos exemplares, né, internacionais, como a calopsita, ali da região da Austrália. O periquito de colar, da região do Sudeste Asiático. O inseparável, esse aqui é um inseparável mascarado, tem a cabeça preta. Essa foto aqui é muito interessante, no saí andorinha. Aqui é o corvo. Olha o contraste que você tem, né, com as espécies de gralha, como eu falei, que combina a cor azul, cor branca, detalhes em amarelo, e o corvo é todo preto. E existem muitas espécies de corvo com essas plumagens mais escuras. Exemplares de pica-pau. Aqui, ó, pinguins. Essas fotografias aqui são do Zoológico do Rio de Janeiro. Exemplares de sanhaço e tié preto. Rolinha cauda de feijão, muito comum no Brasil, fácil de ser observada. Espécie de sabiá, o sabiá branco, e aqui o sabiá una. Una é a mesma coisa que preto na linguagem indígena. Uma espécie muito bonita, canta muito. Seriema, uma das aves mais representativas aqui do Cerrado brasileiro. Espécies de grow, esses já não são da fauna sul-americana não, né? É mais da fauna europeia, do Sudeste Asiático. Existem uma ou duas espécies australianas também. Essa daqui é a menor espécie de grow, é o grow senhorinha, ou grow de penacho. Esse capítulo aqui é muito legal, traz alguns pássaros canouros da fauna sul-americana, especialmente do Brasil. Tico-tico, tico-tico-rei. A foto aqui do bicudo, curió, coleirinha. E assim, o texto, os animais eles se apresentam. Por exemplo, esse texto aqui começa, ó, meu nome é Curió, e é como se ele estivesse conversando com o leitor. É muito interessante essa figura de linguagem usada nesse livro. Aqui duas espécies muito próximas. A diferença na plumagem está aqui, na presença do penacho nessa espécie. Né, que os dois são conhecidos como cardeal ou galo da Campina. Esse aqui é um Paroária capitata e esse é um Paroária dominicana. São muito semelhantes, mas habitam regiões diferentes do Brasil. Pintacilgo, canário da terra e azulão. Também 3 espécies brasileiras. Aqui uma foto muito legal do urubu-rei. É a maior espécie de urubu aqui do Brasil.
E ele tem esse nome de rei porque quando os urubus estão juntos se alimentando, eles abrem espaço para o urubu-rei se alimentar primeiro, como se o urubu-rei tivesse uma precedência sobre os demais. O urubu preto, uma das espécies mais comuns do Brasil. E o livro fecha aqui com uma fotografia do condor dos Andes. Aqui tem a guarda e o expediente da obra. Espero que vocês tenham gostado dessas piadas selvagens. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque toda semana nós apresentamos algum assunto relativo à zoologia e que pode servir de inspiração para que você dê prosseguimento a um hobby ou atividade de lazer que você sinta afinidade, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!